Olá pessoal, estamos aqui para a resolução de mais uma questão da prova da FAETEC para o curso técnico integrado com o ensino médio que foi aplicado para a turma de 2014. Antes de começar a resolução aqui, eu queria dar um alô aqui para a Jéssica, que pediu para nós postarmos mais resoluções de questões da prova da FAETEC e estamos aqui postando mais uma resolução de uma questão. Hoje nós estaremos fazendo a resolução da questão de número 29. Vamos fazer a leitura do enunciado desta questão. Em uma pequena fábrica existem apenas 3 setores. Os números que representam a quantidade de pessoas que atuam em cada setor são primos, e o produto desses números é igual a 195. Trabalha nessa fábrica a seguinte quantidade de funcionários. Então, para resolver esta questão, nós lançaremos mão das seguintes matérias de matemática. Vamos falar, obviamente, de números primos, pois o próprio enunciado já comenta sobre números primos. E vamos aproveitar e fazer aqui uma breve revisão sobre números primos. E também vamos falar sobre fatoração, que será fundamental para resolvermos esta questão. Então vamos à resolução. Vamos primeiramente destacar algumas informações. Fala aqui que na pequena fábrica existem 3 setores. Então estaremos falando de 3 setores, 3 números. Os números que representam a quantidade dessas pessoas que atuam em cada um dos setores são primos. Então estaremos trabalhando com 3 números primos. E o produto deste número é igual a 195. Beleza, mas antes de continuar, vamos aqui destacar os números primos. Vamos fazer uma pequena revisão sobre números primos. O que são números primos? São números que podem ser divisíveis apenas por 2 números. O número 1, que divide todos os números, e ele mesmo. É essa a definição de número primo. Então, pela própria definição, nós vemos que o número 1 não é um número primo, porque ele só pode ser divisível por ele mesmo. Então, vamos destacar aqui os principais números primos, quer dizer, os primeiros números primos. O primeiro número primo é o número 2, pois ele é o primeiro número que pode ser divisível por 2, que no caso ele mesmo, e por 1. Então, o número 2 é o primeiro número primo. O número 3, ele também é primo, pois ele pode ser apenas dividido por 1 e por ele mesmo. No caso, pode ser dividido por 1 e por 3. O número 4 não é primo, pois ele pode ser divisível por 3 números, o número 1, o número 2 e o número 4. Então ele não é primo. A partir daí em diante, nós veremos que todos os números pares, além do 2, não são primos. Todos os números pares sem ser o 2 não são primos. Então agora só vamos fazer a análise dos números ímpares. Então o próximo número ímpar é 5. 5 é um número primo, pois ele só pode ser divisível por 5 mesmo, que é ele mesmo, e por 1. O próximo número ímpar é o 7. E o 7 também é primo, pois ele também só pode ser divisível por ele e por 1. O próximo número ímpar é o número 9, só que o número 9 ele é divisível por 3. Então, o número 9 não é primo, apesar de ser ímpar, ele não é primo. Então, pularemos para o próximo número ímpar, que é o número 11. O número 11 é um número primo, ele só pode ser divisível por ele mesmo e pelo número 1. Em seguida, o 13 e o 17. O 13 é primo, só pode ser divisível por ele mesmo. Entre o 13 e o 17 temos o número 15, só que o número 15 é divisível tanto por 3 quanto por 5. Então ele não é primo. E o número 17 é primo também, só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. E em seguida tem outros números primos. Nós vamos ficar por aqui, pois é o suficiente para resolvermos essa questão e já fizemos uma breve revisão sobre números primos. Então vamos continuar aqui a leitura da questão. Então são números primos e o produto desse número é igual a 195. Destacamos aqui o produto dos números primos, ou seja, estamos falando de uma multiplicação. Vamos pegar 3 números primos, multiplicar eles entre si e teremos o seguinte resultado, 195. Então, para descobrirmos quantos funcionários trabalham na fábrica, na verdade a gente tem que fazer a conta ao contrário. Ele falou que pegou 3 números primos, multiplicou eles entre si e deu 195. Então vamos ter que fazer o contrário, temos que pegar o número 195 e descobrir quais são
três números primos possíveis que multiplicados entre si darão 195. E qual é o artifício que nós podemos usar para fazer essa descoberta? É a nossa querida fatoração. Vamos fatorar o número 195. A fatoração, ela por definição é uma fatoração em números primos, ou seja, vamos escolher números primos e começar a dividir o número. E aí vamos pegar o resultado e dividir novamente por um número primo, e assim por diante, até chegar ao fim, né? Ou seja, chegar a um valor que ele não será mais divisível. Ou seja, vai ser o último número primo que nós vamos encontrar. Então vamos lá. O número 195, ele é um número ímpar. Então ele não poderá ser divisível por 2. Ele não poderá ser divisível por 2. 195 não é divisível por 2. Então vamos descartar o número primo 2 como a primeira opção. Vamos partir para a segunda opção. A segunda opção é o número 3, que é o número primo. Como saberemos se o número 195 é divisível por 3? Temos que analisar os algarismos do número, que é 1, 9 e 5. Vamos colocar esses algarismos 1, 9 e 5 e somá-los. E vamos ver se o resultado dá um número múltiplo de 3. Se der um número múltiplo de 3, esse número aqui, o 195, o número original, também será divisível por 3. Então vamos lá. Vamos colocar aqui, 1 mais 9 mais 5 dará 15. 15 é divisível por 3? Eu te pergunto, 15 é divisível por 3? Sim, é divisível por 3. Se 15 é divisível por 3, 195 também será. Essa é a teoria de como nós sabemos se um número é divisível por 3 ou não. Então, ok, 3 está aprovado. Vamos dividir 195 por 3. Quanto dará 195 por 3? Vamos fazer aqui rapidamente de cabeça. Vai dar 65. Muito bem, se você conseguiu descobrir que 195 é 3, vamos continuar aqui a resolução da questão. Senão você dá um pause aí no vídeo e faz a conta, né? Então vamos lá. 65 é divisível por 3? Te pergunto, 65 é divisível por 3? Como é que a gente sabe? Soma 6 com 5. 6 com 5 dá 11. Não é divisível por 3, então. Então 65 não é divisível por 3. Por quê? Porque 6 mais 5 dá 11. E 11 não é divisível por 3. Então vamos para a próxima opção de número primo. Qual é a próxima opção do número primo? É só olhar ali na colinha ao lado, né? A colinha aqui, Pode olhar. É o 5. Afinal, foi nós mesmos que fizemos essa cola, né? Então pode olhar. Então vamos lá. Vamos dividir 65 por 5. É possível dividir 65 por 5? Como é que nós sabemos se um número é divisível por 5? A gente olha esse número, esse algarismo aqui, o mais à direita. Se ele for um número, o algarismo 5 ou o algarismo 0, é porque o número é divisível por 5. É assim que a gente sabe se um número é divisível por 5 ou não, sem saber, sem precisar consultar a tabuada inteira de 5. Então, 65 é divisível por 5. Então, vamos dividi-lo por 5. Vamos lá, 65 dividido por 5, vamos lá de cabeça, dá quanto? 13. Muito bem, quem falou 13 acertou. E 13 nós já vimos aqui na tabela que ele é um número primo, então só vai ser divisível por ele mesmo, né? Então vamos descartar o número primo 7, vamos descartar o número primo 11. Vamos utilizar o próprio 13 para dividir 13, e 13 por 13 vai dar 1. Então, com isso, achamos os três números primos que multiplicados entre si darão 195. Beleza, vamos recapitular aqui no enunciado. O que ele pergunta? Trabalha nessa fábrica a seguinte quantidade de funcionários, ou seja, ele quer saber a quantidade total de funcionários, não quer saber quantos funcionários trabalham em cada setor. Porém, foi isso que nós descobrimos. Então, vamos recapitular aqui. O resultado da faturação foi isso, 3, 5 e 13. E esses números representam o quê? Indica quantos funcionários tem em cada setor. Mas não foi isso que ele perguntou. Ele perguntou a quantidade total na fábrica. Qual é a quantidade total de funcionários na fábrica? Obviamente, será a soma desses três números. Então, vamos somar aqui. Total será 3 mais 5 mais 13. 3 mais 5 mais 13 dará 21. Muito bem, se você acertou essa soma. Então, essa é a resposta. Vamos ver, então, qual das opções tem esse resultado? 21. É a letra E. Muito bem. Então, esse é o resultado. Resultado da questão, a resposta da questão, letra E. 21 funcionários.
E assim concluímos mais uma questão da FAETEC. Se você gostou do vídeo, conseguiu entender aqui, dê um like aí pra gente. Se não conseguiu entender, dá uma pensadinha, vê o vídeo de novo e você vai conseguir. Você está aqui estudando, está procurando aí na internet as fontes de consulta, né, para desenvolver os seus raciocínios matemáticos, e eu acredito que você vai conseguir. Você é uma pessoa esforçada, então não desista. E dê a sua sugestão aqui embaixo, se você quiser que a gente resolva uma questão em específico. E siga-nos no Twitter através do seguinte endereço. Ok, pessoal? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima, até o próximo vídeo com mais uma questão da FAETEC. Falou, pessoal. Abraços.